Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com os irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade e, como eu sempre digo, peço paciência aí para os irmãos. Não será o pastor hoje, serei eu mesmo. Mas eu convido toda a igreja para junto comigo, junto com a minha família que está aqui, que está me ajudando, cultuar o nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor neste momento. Eu vou começar, irmãos, fazendo uma leitura lá em Atos, fazendo uma leitura lá no Salmo 112. Salmo 112. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Palavra do Senhor. Vamos orar. Convido a todos nesta hora. Baixe sua cabeça. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Pai querido, Pai santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que conhece cada uma das nossas falhas. Nesta hora, nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Buscamos a Tua presença. Ser presente aqui conosco. Ser presente, Senhor, em cada um dos lares dos Teus servos que estão nesta hora buscando a Tua presença. Oh, Pai querido e Pai santo, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de buscar a Tua santa face. Estamos reunidos como a Tua palavra, como o Senhor Jesus mesmo prometeu, onde há 2 ou mais reunidos, o Senhor estaria ali. Aqui na minha casa estamos em 4 pessoas, mas eu sei que cada um no seu lar, alguns lares família completa, outras uma pessoa, 2, não importa. Estamos reunidos em torno da Tua palavra, reunidos com o mesmo propósito de Te cultuar, ó Pai. Aceita o nosso culto essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou fazer mais uma leitura lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 8. Essas leituras que eu estou fazendo, essa leitura ela tem ligação com a mensagem de hoje. Nós vamos falar, já vou adiantar para os irmãos, nós vamos falar sobre esperança. Evangelho de Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? E depois desse versículo, dessa bem-aventurança no Sermão da Montanha, eu convido os irmãos mais uma vez a orar. Nós vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Ore também aí na sua casa, onde você estiver, pedindo perdão pelos seus pecados. Oh, Pai querido e Pai santo, Deus Todo-Poderoso, buscamos a Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus e reconhecendo que nós somos pecadores, falhos. Oh Senhor, como eu sou falho e pecador,
Tantas vezes, Pai, coisas que eu devia fazer não faço, e coisas que não devia fazer eu faço. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados e perdoa os pecados da tua igreja, perdoa os pecados dos meus irmãos. Senhor, tantas vezes pecamos por não fazer a tua vontade, pecamos por omissão, pecamos por excesso. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Purifica-nos, ó Deus, e nesta noite aceita o nosso culto. Somos tão falhos, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu fiz, assim como o pastor tem feito, em alguns domingos, eu convidei alguns irmãos para participarem, né? Eu convidei aí o primeiro aí que vai participar conosco, é o Carlão, que vai cantar dois louvores, e até porque eu não queria fazer com que vocês passassem por isso, né? Eu cantando sozinho aqui ia ser muito complicado. Mas o Carlão, que já tem feito isso nas reuniões de oração, tem abençoado a igreja com cânticos, vai nos abençoar, e louve a Deus aí na sua casa também. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Mais um, irmãos. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas,
sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Glória a Deus. Não sei se alguém conseguiu fazer esse O, né? Assim como o Carlão faz, mas Deus abençoe sua vida, viu, Carlão? Sua vida e da sua família. Você tem sido uma bênção aí na nossa igreja. E, irmãos, continuando o culto, nós vamos daqui a pouco ter uma oração pelas crianças e vamos ter uma participação aqui, né? Por livre, espontânea, pequena pressão, teremos aqui o Heitor representando as crianças, vai fazer uma leitura, ele vai ler lá em Gênesis 6, do 5 ao 8. Pode ler, Heitor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal do desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependeu de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Heitor. De nada. Amém. E representando aí todas as crianças, né? Esse momento tão gostoso que é o momento do nosso culto, nós não estamos tendo essa possibilidade e nós vamos ter agora uma oração pela vida das crianças e pela vida da família. Só uma pequena introdução, irmãos, que eu devia ter feito já no início. Hoje é o último dia de maio, é o último domingo e o último dia de maio. Mês de maio, como os irmãos já sabem, a nossa denominação celebra o mês da família. E acredito que outras denominações também, outros irmãos nossos fazem assim também. Esse tempo é um tempo diferente, um tempo onde tudo está diferente, inclusive celebrar a família. Talvez a família esteja mais próxima, né? Pelo menos na questão aí, pai e filhos, mas talvez, infelizmente, os netos estão mais distantes dos avós. É um momento diferente. Nós temos a tecnologia que nos ajuda, mas a presença física faz muita falta. Assim como estamos substituindo aqui, né, de uma maneira, usando a tecnologia para cultuar o nosso Deus, mas não substitui nós subirmos o templo e juntos louvarmos a Deus. Eu convidei a irmã Lilian Pinheiro, né? A Lilian que vai fazer uma oração pela vida das crianças. E ela vai orar pelas crianças e também pelas famílias. Vamos orar junto com ela. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, Pai, que tem cuidado, Senhor, das nossas vidas, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco agora as crianças da tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Amém. Senhor, cobre, Senhor, cada uma com o teu sangue precioso, Senhor. Amém. Senhor, guie, Senhor, os nossos filhos, Senhor, nos teus caminhos, Pai. Amém. Senhor, nos dê sabedoria para cuidar de cada uma delas, Senhor, de cada uma dessas crianças, Pai. Sim, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que eles tenham um coração, Senhor, entregue ao Senhor, Pai. Amém. E que nós possamos ser exemplos para eles, Jesus. Senhor, neste momento, Senhor, eu peço para que o Senhor nos livre, Pai, de todo acidente, Senhor. Sim, que o Senhor nos livre, Pai, do homem mau, Pai, que os teus anjos, Senhor, estejam, Senhor, acampados ao redor das nossas crianças, Sim, Pai. Meu Deus.
Senhor, juntamente com as crianças, Pai, eu peço para que o Senhor abençoe a cada família, Pai, Sim, meu Pai. que está neste momento te cultuando, Senhor. Meu Pai querido. No nome de Jesus, Senhor, nos livra, Pai. Nos livra, Senhor, de todo o mal, Jesus. Senhor, nos dê esperança, Pai. Nos dê o mantimento, Jesus. Amém. Senhor, cuida de cada um de nós. Sim, Nos livra Pai. das doenças, Senhor. Nos livra das ansiedades, Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor. E te entregamos, Senhor, esses pedidos, Pai, porque nós sabemos e confiamos no Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai, pela tua presença nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou fazer a leitura e é sobre esse texto que nós vamos meditar hoje. Depois desse texto, nós vamos ter mais uma participação de um irmão nosso que vai orar pela iluminação, orar pela palavra. Nós vamos ler, eu convido os irmãos a abrirem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19. Nós vamos ver a história de Zaqueu, Zaqueu publicano, essa história que é tão conhecida, né? Todos conhecemos, as crianças conhecem essa história, ela é muito didática, né? Para ensinamentos para as crianças. E nós vamos ter mais um momento, mais uma oportunidade de meditar sobre esse texto. Eu convido os irmãos a fazer essa leitura e depois juntos vamos meditar. Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, oh aleluias, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor. E nós vamos ter mais uma participação. Nosso irmão Apolo fez uma oração. Eu disse para ele que ia falar sobre esperança. E é sobre essa perspectiva de esperança, lendo esse texto bíblico, num momento tão difícil que vivemos. E nós precisamos falar de esperança. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos falar de salvação. Nosso irmão vai nos dirigir na oração. Ore com ele nesta hora também. Pai querido e maravilhoso, Oh, Deus amado. mais uma vez entramos em Tua presença, ó Sim, Deus, meu Pai. com o coração repleto de gratidão, ó Pai, Sim, meu Deus. para bendizer e exaltar o Teu santo nome. Aleluia. Tu tens sido a nossa força, a nossa esperança, o nosso ajudador. É verdade. Sabemos que temos passado por dias difíceis, Sim, mas meu sabemos Pai. que o Senhor está ao nosso lado. Sim, Por isso meu não Deus. temeremos, Senhor. Não voltaremos atrás. Sim, meu Pai. Pelo contrário, nós andaremos segundo a Tua Oh, palavra, aleluia. fazendo a Tua vontade, ó Deus. Sim, meu Pai. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, ó Pai, Sim, meu porque Pai. só Tu és digno, Senhor. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido cada detalhe. Sim, meu O Senhor Pai. tem cuidado de cada família. Sim, meu Pai. Grande é o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Muito obrigado, meu Aleluia. Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado ao Carlão, obrigado a Lilian, obrigado ao Apolo. Obrigado ao Heitor, a Giovana que está aqui fazendo a filmagem, a minha esposa que está aqui também, a Carla. Estamos juntos cultuando ao nosso Deus. E
Vamos começar a mensagem de hoje, irmãos. Peço que os irmãos, como eu sempre digo, tenham paciência comigo, estejam desarmados. E nós vamos louvar o nosso Deus, vamos começar a meditar essa palavra. O Heitor fez a leitura lá em Gênesis, que nos ajuda a introduzir esse tema de esperança. Ele fez a leitura lá do Gênesis 5 a 8, onde essa passagem que nos conta que toda a raça humana praticava maldade e que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas no último versículo, assim como no versículo 10 do Evangelho aqui de Lucas, que fala que o Senhor veio buscar, o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido, tem uma esperança, irmãos. O versículo 8 diz que Noé achou graça, que Noé era aprovado por Deus. Ou seja, a vida que Noé levava trouxe esperança. A vida que Noé levava agradou a Deus. E Deus decidiu não destruir toda a raça humana. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, ele fala também sobre o sofrimento que nos ensina a ter paciência e que isto nos traz a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus coloca dentro de nós, coloca em nós uma esperança que nada consegue tirar. E é isso, irmãos, que eu quero falar com os irmãos hoje, porque para mim, Jesus Cristo é sinônimo de esperança, é sinônimo de salvação. Graças ao sacrifício que Ele fez na cruz, podemos ter esperança. Podemos viver com esperança, mesmo diante de uma palavra que nunca fez tanto sentido como está fazendo agora, mesmo diante do caos, mesmo diante dessa bagunça que virou a humanidade, mesmo diante, irmãos, de tantas incertezas, né? Poucas são as certezas, mas as incertezas são tantas. E algumas frases antes de nós prosseguirmos, que é um tema também que é muito recorrente nos meus estudos, nas vezes que eu me coloco para estudar a palavra do Senhor. Tanto esse texto de Zaqueu, que eu já é um texto que está sempre comigo, eu já em outras oportunidades, em culto nos lares, em escola dominical, é um texto que sobre outra ótica, sobre outro olhar, eu já falei, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina de maneira diferente, às vezes do mesmo texto, ele nos alimenta de maneira diferente, e a perspectiva hoje é a esperança. Tem duas frases aqui que eu queria mencionar. A primeira de Henry Ford, né, o criador da Ford, ele diz: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. Diante de um mundo que vivemos, onde o dinheiro que prevalece, e ouvir isso de alguém tão industrial, alguém tão capitalista, alguém que marcou o tempo, né, ele chegou a essa conclusão. E uma outra frase que eu sempre achei muito bonita, desde a primeira vez que eu ouvi, que diz: pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. É um pequeno trecho de uma música de Dorival Caymmi, que também menciona para mim uma grande verdade. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Nós vivemos um momento histórico, irmãos, muito crítico, muito crítico. E isso não pode acontecer sem mudança em nossas vidas. Nós não podemos deixar essa oportunidade. Nós temos que buscar mais a Deus. Temos que buscar mais a Deus. Até porque, irmãos, para mim nunca fez tanto sentido o ensinamento bíblico. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Para mim isso faz muito sentido. Espero que faça para os irmãos também. E esse é o momento. E começando a meditar sobre a vida de Zaqueu, sobre essa passagem bíblica, eu quero destacar primeiro os irmãos, no primeiro ponto, que Zaqueu,
estava passando por uma crise muito grande, uma crise existencial. Ele estava, com certeza, irmãos, levando uma vida onde ele não via sentido na vida que ele levava. Zaqueu não tinha prazer na vida. Ele estava desesperado. Ele estava desgostoso com a vida que ele levava. Os bens materiais não supriam sua vida. Zaqueu, essa história, esses 10 versículos que contam, não se trata apenas de uma história bonita para se contar às crianças. Quero que os irmãos imaginem Zaqueu dessa forma que eu vou falar agora. Zaqueu, não foi à toa ali que o evangelista Lucas disse que ele era o maioral dos publicanos e que ele era rico. Não foi à toa. Quando Jesus atravessa Jericó, Jesus estava cercado por pessoas que andavam com ele, que caminhavam com ele, e as pessoas que caminhavam com Jesus eram pessoas que eram marginalizadas, eram pessoas, não eram as pessoas bem-sucedidas da época, não, irmãos. Não eram os famosos de hoje em dia. Se nós pudermos fazer um paralelo, não eram os famosos do YouTube, não eram grandes executivos, CEOs, não eram os grandes pregadores, aquelas pessoas que acompanham, que as multidões vão atrás, não eram os grandes escritores de best-sellers, não eram essas pessoas que andavam com Jesus. Eram pessoas que provavelmente, quando eles passavam, os religiosos da época torciam o nariz, ficavam pensando, olha, que absurdo. Mais uma vez no texto, o Lucas destaca que as pessoas murmuravam que Jesus ia para a casa de um pecador, mesmo essa pessoa sendo alguém de destaque na sociedade, sempre as pessoas criticavam aqueles que estavam com Jesus. Assim como, com certeza, você já recebeu críticas por servir a Deus. Você já recebeu críticas no seu trabalho, na sua família, na escola, em todos os lugares. Piadas e tantas coisas que você, com certeza, recebe por servir a Deus. Mas saiba que isso é um privilégio, Zaqueu, é por isso que eu queria destacar, irmãos, que nenhuma pessoa, não só naquela época, mas agora também, nenhuma pessoa rica, nenhuma pessoa famosa, nenhuma pessoa importante iria se expor e buscar a Cristo. Hoje nós estamos servindo a Deus e hoje as pessoas conhecem o plano da salvação, conhecem, foi nos enviado o Espírito Santo, mas naquele momento Jesus era alguém que alguém que não era aceito pela religião oficial, era alguém que não era aceito. Ele era tido como um profeta e muitos que estavam andando com Jesus, eles não estavam andando com Jesus porque buscavam salvação, assim como é isso que é o intuito dessa palavra, é o intuito, eu tenho certeza, da maioria dos irmãos, de todos os irmãos. Muitos ali, irmãos, andavam com Jesus porque queriam que Jesus fosse alguém que fizesse uma revolução política, alguém que tirasse aquele povo do poder dos romanos. Só contextualizando um pouquinho, eles estavam, os romanos, eles dominavam praticamente todo o mundo da época, e não era diferente ali em Israel, não era diferente ali na Palestina, não era diferente ali em todo o Oriente. Os romanos, eles dominavam. E muitos que andavam com Jesus estavam muito mais preocupados em alguém que viesse tirar os romanos do poder. E pela transformação que houve na vida de Zaqueu, eu entendo, irmãos, que Zaqueu, ele estava a busca dele estava tão genuína, porque ele já tinha dinheiro, ele já tinha fama, ele já tinha poder, e nada disso satisfez Zaqueu. Nada disso. Ele criou uma estratégia. Como ele era de baixa estatura, talvez por isso
esse texto seja tão didático para as crianças, musiquinhas, é tão bacana, mas essa limitação dele fez com que ele tivesse uma estratégia. Ele procurou um lugar pelo qual Jesus ia passar. Ele procurou um lugar para o qual Jesus ia passar. E Zaqueu, apesar de ser rico, apesar de ser famoso, apesar de ser alguém invejado, ele estava, irmãos, tão desesperado quanto o cego de Jericó. Ele estava tão desesperado quanto as pessoas os leprosos. Ele estava tão desesperado quanto aquele endemoniado Gazareno. Ele estava tão desesperado quanto aquela mulher do fluxo de sangue, tão desesperado quanto a mulher do poço. Ele estava desesperado, por isso que ele buscou Jesus. Foi por isso que ele buscou Jesus. Ele não buscou Jesus para uma aprovação social. Não foi por isso que ele buscou Jesus. A vida dele não estava fazendo sentido. Não estava fazendo sentido. Então ele não olhou se Jesus estava andando com a escória da sociedade da época. Ele não olhou para isso. Ele não olhou. O desespero dele era tão grande e ele tinha esperança que Jesus podia tirar esse desespero dele, que Jesus podia suprir essa dor que ele sentia, essa angústia que ele sentia. E caminhando aqui, irmãos, assim como Zaqueu, nós passamos por crises. Você pode estar passando por uma crise. E eu quero dizer para você nessa noite, não tenha medo de ter consciência disto. Não fique negando o problema. Não tenha medo de ter consciência, não negar crise, negar tristeza, negar problemas não os resolve. Ficar apenas negando. Zaqueu podia ter ficado lá, tô desgostoso, então vou comprar um vinho melhor, eu vou comprar uma roupa melhor. Senta que vai passar essa sua dor, senta que vai passar essa sua crise. Não, ele foi buscar Jesus. Ele procurou ver Jesus. É exatamente isso que o Evangelho diz. Ele queria ver quem era Jesus. E ele tinha status na sociedade, né? Eu não mencionei isso, os irmãos provavelmente já sabem, que ele era cobrador de impostos, então ele era odiado por alguns e invejado por muitos, por causa da questão financeira. Mas sobre isso que eu estou dizendo, sobre negar, ele não fez isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Ele não negou. Ele assumiu estar mal, assumiu estar triste, assumiu estar em crise. Esta vida, irmãos, este mundo nos dá medo. Sempre nos deu. Talvez agora um pouco mais. Este mundo nos dá medo, nos dá dor, nos dá angústia, muitas vezes. Você já pensou em desistir? Eu já pensei, irmãos. Talvez você já tenha pensado em desistir. Mas eu digo para você, não desista. Há uma esperança viva. Há Jesus. Jesus, você pode estar lá em Jericó e Jesus vai atravessar a cidade. E você pode fazer como Zaqueu, não perder essa oportunidade e procurar ver quem é Jesus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Paciência comigo, irmãos. Segundo ponto, que tem tudo a ver já com esse final. Os problemas devem ser encarados e resolvidos. Eu já tive muitas vezes vontade de dormir durante alguns dias e acordar só quando tivesse tudo resolvido. Várias vezes, vários problemas. Problemas pessoais, problemas profissionais, problemas materiais, né? Dá para selecionar e fazer em ordem alfabética, ordem crescente, decrescente. E esse momento que vivemos é um deles. Não dá vontade de acordar e parece que tudo isso que tem acontecido aí nos últimos meses acabou, agora podemos voltar a retomar nossa vida da onde estava. Dá vontade de fazer isso, mas a vida não é assim, irmãos. A vida não é um Minecraft que você cria lá o mundo, né, Heitor? Que você vai criando, acha isso, acha aquilo, de repente, de vez em quando o Heitor dá uns gritos aqui em casa que achou diamante, achou não sei o quê, tudo no mundo virtual.
né? A nossa vida não é assim. A nossa vida não é assim. E nós também não estamos alienados assim, achando que é assim que acontece. Os problemas devem ser encarados e resolvidos. Zaqueu, que serve como exemplo para nós, ele se atirou a buscar Jesus. Como devemos agir diante dos problemas e agouros da vida? Como nós devemos agir? Nós devemos esperar passar, fingir que não é nada, ou ficar com uma frase que eu já fiquei tantas vezes e aprendi que não é certo pensar assim. Todo mundo sofre, eu também tenho que sofrer. Assim como devemos buscar em Cristo cura, sentido para as nossas vidas, temos que buscar salvação. Zaqueu era um homem rico, de meia idade, talvez você que esteja me ouvindo esteja nessa mesma faixa etária aí, né? Que não é incomum você passar por uma crise existencial, sendo de meia idade, né? Mas ele tinha esperança. Ele tinha esperança. E eu sei que você também tem esperança. E você sabe, essa esperança que você tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo. E nós, irmãos, como nós estamos? Nós estamos no meio de uma pandemia, na maior crise dos últimos 100 anos. Estamos todos com medo. Se você está com medo, saiba que é normal você ter medo. Seria anormal você não ter nenhum medo. O mundo, como o conhecemos, mesmo as pessoas mais experientes, talvez nunca mais seja igual. Talvez, irmãos. Nós estamos cheios de incertezas. Mas tem esperança. Tem esperança. O nosso gozo, irmãos, isso que é mais importante, a nossa alegria, o nosso gozo não é nesse mundo. Jesus nos alertou. Ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas nos mandou ter bom ânimo. Não porque nós iríamos vencer o mundo, como existem alguns ensinamentos errados sobre esse texto, mas principalmente porque ele foi preparar morada para a gente junto ao Pai. Esse será o nosso gozo. Lembra, eu queria que você agora fizesse um exercício mental. Lembra do teu encontro com Cristo. O encontro de Zaqueu com Cristo é muito marcante. É muito marcante. Nós ensinamos para os nossos filhos que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa que eu vou para tua casa. Olha que coisa marcante. Talvez você tenha uma experiência tão grande ou maior ainda. Eu queria que você lembrasse do teu encontro com Cristo. Eu queria que você lembrasse quando Jesus te viu numa árvore, quando você estava numa árvore, quando você estava num caminho, quando você estava numa casa, numa igreja, não importa o lugar, quando você estava e Jesus te chamou para descer, para ir para a tua casa, quando Jesus te chamou pelo nome, quando Jesus te chamou Zaqueu, João, José, Maria, Pedro, Paulo, Antônio, Ivone, Ana, Olívia, Josafá, desce daí, eu vou para a sua casa. Quando Jesus fez isso, lembra-se desse momento, resgata esse momento. Eu tenho certeza que esse momento vai te trazer força, esse momento vai trazer força, esse momento vai fortalecer seu coração, você vai ter a oportunidade de compartilhar esse testemunho com outras pessoas, você vai poder ajudar outras pessoas e pode te ajudar no meio de uma crise, porque você vai lembrar aquilo que te traz esperança, você vai lembrar as obras que o Criador já fez por ti. Irmãos, estamos indo aí, só mais um pouquinho de paciência, já estamos indo para o final, né, para a conclusão. E eu não me canso de repetir, irmãos, Jesus é a nossa esperança.
Essa é a conclusão, se eu tivesse que resumir em uma frase: Jesus é a nossa esperança. E o último versículo, esse versículo é o versículo que me faz buscar esse texto quando eu tenho oportunidade, porque eu me enxergo totalmente, irmãos, nesse texto. Eu me enxergo totalmente nesse texto. O último versículo, o versículo 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, eu vejo para mim esse texto, eu vejo para as pessoas que são marginalizadas, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que muitas vezes não têm nada, que são consideradas a escória da humanidade. Com certeza, Jesus veio para estes. Eu sei que ele veio também para as pessoas que são ricas, abastadas, mas esse texto nos faz lembrar para as pessoas que moram na rua, para as pessoas que não têm nada, que muitas vezes não têm nem o que comer. Foi para esse que Jesus veio. Nós, irmãos, sem Cristo, nós estamos perdidos. Porque os nossos pecados, eles nos distanciam de Deus. E se tem uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, ninguém precisa nos ensinar, é a pecar. Você não precisa ensinar uma criança a pecar, pelo contrário. Você tem que ensinar ela a lutar contra a natureza. Filho, não faz isso, filho, não faz aquilo. Na adolescência, também, na juventude, a nossa natureza parece que vai nos empurrando para as coisas mais fáceis, para as coisas pecaminosas. Ai, sem Cristo, você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ter tudo. Provavelmente vai chegar um dia que você vai ter um desespero tão grande como Zaqueu teve. E ele falou que ia dar metade do que ele tinha. Imagina, alguém que trabalhou talvez a vida inteira, que gosta de se vangloriar. Você pode chegar onde eu estou, trabalhe muito, trabalhe muito. Irmãos, não sejamos alienados, tenhamos consciência do nosso mundo. Você acha simplesmente que as fortunas, que tudo tem a ver com esforço e com trabalho? Não, Deus permite. Muitas vezes Deus permite que algumas pessoas sejam muito prósperas, que ganhem muito. E Deus não permite que outros sejam. Tudo está diante de Deus, nós não estamos vivendo ao mero acaso. Nós não estamos vivendo simplesmente pela força dos nossos braços, nós temos que ser diligentes, mas é o Senhor que nos abençoa. Eu não estou falando de um lado nem de outro, não estou falando de questão ideológica, política, nada disso, estou falando de questão espiritual. Para alguns, Deus reservou que tivesse muito, e para alguns Deus reservou que não tivesse nada, mas o Filho do Homem veio para aquele que estava perdido. Ah, irmãos, nosso gozo é na eternidade, não é nesse mundo. Essa vida aqui é breve, pode durar 70, 80, 90, 100, 110, é breve. Nós podemos imaginar como é esse tempo perto da eternidade, não é nada. Nós, repito, nós sem Cristo estamos perdidos. Os nossos pecados nos distanciam de Deus. E um vazio muito grande toma conta de nós. Mas se buscarmos Jesus, isso é importante, que eu quero destacar. Se nós buscarmos Jesus sem se preocupar com julgamentos, porque é isso que nós encontramos, viu? Se você se colocar aí para mudar de vida, verdadeiramente, sabe o que você vai encontrar? Julgamento. Talvez até dentro da sua família. Você vai ser julgado por fanático, você vai ser julgado por lunático, por chato. É isso que vão falar de você. Mas isso não importa. Não esquece desse versículo, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você vai receber julgamento, mas sabe o que você vai ser também? Você vai ser amparado. Jesus vai ver você e vai te chamar, como ele fez com Zaqueu. Ele há de nos ver na multidão. Muitas pessoas estavam ali. Esse texto também nos remete a quando tinha uma multidão cercando Jesus. Jesus disse: alguém me tocou, de mim saiu virtude. Foi quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus.
E aquela passagem era quando Jesus estava indo junto com Jairo para curar a filha de Jairo, e de repente Jesus foi tocado no meio da multidão. Os discípulos até disseram: mas mestre, como alguém te tocou? Está todo mundo te tocando aqui. Jesus, ele nos vê na multidão, irmãos. Ele nos vê na multidão, não importa. Você pode estar lá numa multidão de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não importa. Ele viu Zaqueu. E ele viu esses nomes que citei ainda há pouco. Lembra-se do dia que Jesus viu você. Que Jesus te viu e te chamou. Ele há de nos ver. Deus nos dá um relacionamento pessoal. É isso que é maravilhoso, irmãos. O relacionamento que nós temos com Deus é pessoal. Jesus morreu por todos, mas o mais importante é que ele morreu por cada uma das pessoas. Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. Zaqueu estava perdido. Eu estava perdido. Talvez você já esteve perdido. Talvez você que está vendo agora esse vídeo esteja se sentindo perdido agora. Não é porque você conheceu Jesus há muitos anos. Nós temos problemas, irmãos. Não negue os problemas. Às vezes você está passando por um problema. E sabe o que eu tenho para te dizer? A esperança. Porque no versículo 10, eu não vou me cansar de dizer, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio buscar, oh, aleluia, o Wellington. Eu vou mencionar meus irmãos que participaram aqui comigo. Veio buscar o Apolo, veio buscar a Lilian, veio buscar o Carlão, veio buscar os nossos irmãos aí, não tem como falar o nome de todos, irmãos, mas alguns apenas. Veio buscar o Marião, veio buscar o seu José, o seu João, a dona Ana, a Maria, a dona Rosa, a Joelita, veio buscar a Lúcia, a Elza, Camila, o Leon, veio buscar Joel, seu Luiz, tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas, veio buscar todos nós. Aleluias. Irmãos, era isso a mensagem dessa noite. Era isso. Eu queria que os irmãos se lembrassem de quando Jesus o chamou. E se você precisa ouvir esse chamado novamente, faça como Zaqueu, busque a Jesus. Procura ver quem é Jesus. Nós temos um instrumento, nós temos alguns instrumentos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos um instrumento maravilhoso que é a oração. O relacionamento que nós temos com Deus é pessoal. É pessoal. Você pode dobrar seu joelho, você pode ficar de pé, você pode ficar sentado. E graças ao sacrifício que Jesus fez naquela cruz, você pode orar e buscar a Deus. Existe um intermédio entre os homens e Deus que se chama Jesus Cristo. Amém? E nesta hora, irmãos, nós vamos fazer uma oração por intercessão. E essa intercessão vai ser para todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração. Nós temos muitos pedidos por enfermidade. Nós estamos orando pela Dona Glória, avó do Leon, uma pessoa conhecida aí por todos nós, que nos abençoou, né? Só para alguns que não se lembram, a Dona Glória, o estacionamento da igreja, parte do estacionamento da igreja era a casa da Dona Glória. Nós compramos da Dona Glória, a Dona Glória mora na mesma rua, e ela comprou outra casa aqui na rua, a avó do Leon, que sofreu um pequeno acidente. O Leon disse que a mãe dele foi diagnosticada com a Covid-19, que a família toda ia fazer os exames. E os nossos pedidos, irmãos, continue orando pela vida do nosso pastor. Nosso pastor que tem nos abençoado há tantos anos, já é o 10º ano de ministério do pastor aqui conosco, pastor José Francisco. Ele é uma bênção na minha vida e na vida dos irmãos. Vamos continuar orando fervorosamente pela vida dele. E todos os demais pedidos. Eu posso não mencionar aqui, mas o Senhor conhece cada um dos pedidos.
Coloca-se aí de pé, de joelhos, do jeito que você puder aí na sua casa. E vamos buscar ao Senhor em oração nesta hora. Pai querido e Pai santo, Deus Todo-Poderoso, oh Senhor Jesus, buscamos Tua presença, Senhor, confortados pelo versículo 10, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Só assim mesmo, Senhor, para ter coragem de orar a Ti, pois eu sei que o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. E nesta hora, Senhor, quantas pessoas estão se sentindo perdidas, porque estão enfermas, porque estão tomando remédio e o remédio não faz efeito, porque estão angustiadas como Zaqueu estava, porque tem orado pelos filhos, orado pelo marido, pela esposa e não houve resposta. As pessoas estão orando, pedindo cura e não vem cura. Oh, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Ah, Pai, como o Senhor fez com aquela mulher do fluxo de sangue, que saia a virtude de Ti e alcance essas vidas. Visita, Senhor, lá a Dona Glória, o Leon, toda a família dele. Visita o Teu servo pastor, Pai. Os medicamentos que ele tem tomado, que muitas vezes, para fazer um bem, acabam judiando tanto do corpo do Teu servo, meu Deus. Protege ele, Senhor. Restaura as forças, as energias dele. Ah, meu Deus, são tantos os pedidos, Pai. São tantas pessoas sofrendo, pessoas da nossa família, pessoas do nosso trabalho. Quantas pessoas, meu Deus, que estão desesperadas por problema de saúde ou por problema financeiro. Não é fácil, Senhor, não é fácil. Às vezes parece hipocrisia ficar falando isso com a geladeira lotada, mas não é não. Não é. É só pela misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de tantas pessoas que estão sofrendo, Pai. Eu coloco cada um dos pedidos que foram feitos no grupo da igreja, que foram feitos no nosso canal no YouTube. Eu coloco diante de Ti, peço a Tua misericórdia. Ouve cada uma dessas orações, Senhor. Cada uma dessas orações, eu peço humildemente que o Senhor ouça e responda aos Teus servos. Eu concordo com eles. Responde os Teus servos, Pai. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus, por esse tempo diante da Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado. Louvado seja o Teu nome. Aceita o nosso culto, Pai. Aceita, Senhor, o nosso culto. Oh, Pai, tão imperfeito. Mas o Senhor veio, eu não me canso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus. O Senhor é a nossa esperança. Aleluias, aleluias, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora já encerrando, irmãos, eu vou fazer a leitura aqui da bênção apostólica. 2 Coríntios 13:13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Sintam-se abraçados, irmãos. Amém.